Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 9ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, estamos iniciando o mês de março, primeira sessão do mês de março, e, infelizmente, as águas de março se abatem com grande intensidade sobre a nossa região metropolitana, causando transtornos, vítimas, enchentes, perdas e toda a sorte de danos materiais àquelas populações que moram nas regiões mais periféricas da cidade e da própria região metropolitana. Cidade do Rio de Janeiro foi gravemente atingida na Zona Oeste como um todo, de Deodoro a Santa Cruz, passando por Jacarepaguá e hoje se estendendo, inclusive, ao Jardim América. As casas nessas regiões invadidas por água até 1,5 metro de altura. Perdas continuadas. E o que a gente verifica diante disso tudo? Que falta duas questões fundamentais, que perpassa todos os governos. É um planejamento estratégico de prevenção a catástrofes, principalmente aquelas que são mais comuns, que derivam das chuvas de verão, e um sistema de defesa civil efetivo. Entra governo, sai governo, a história se repete. E agora, tendo em vista todo o desequilíbrio ambiental existente, as chuvas têm sido mais continuadas, muitas vezes em regiões pequenas e, por via de consequência, promovendo desastres maiores. Mas se olharmos lá para a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, região da nossa deputada Lucinha, que está lá envolvida em mitigar o sofrimento das comunidades que foram duramente atingidas pelas chuvas, vamos encontrar Jardim Maravilha. Qual foi a grande chuva de verão que não trouxe transtornos sérios ao Jardim Maravilha, que é cortado pelo rio Piraquê e que, invariavelmente, no período do inverno, isto é, que precede o verão, não foi dragado. Loteamento com as soleiras das casas em cota muito baixa, o que facilita o alagamento. Governos saem, governos entram,
e os dramas são os mesmos. É o Rio Cação Vermelho, é o Rio Piraquê, é o Rio São Francisco, e que todos, sem exceção, não têm um projeto executivo continuado de dragagem no período que precede o verão. Se sai da Zona Oeste, vem aqui para a divisa de Nilópolis com Mesquita, no Rio Sarapuí. Rio Sarapuí, que nasce lá em Realengo, no maciço lá de Realengo, e vem desaguar na Baía de Guanabara, cortando o município do Rio de Janeiro, Realengo especificamente, e os municípios de Nilópolis e Mesquita. Correndo esse rio, da Foz, na Baía de Guanabara, até a represa que está lá em Jericinó, o que a gente verifica? Diversos pontos de estrangulamento, diversas rolhas que faz com que esse rio não flua. E isso é novidade? Não é novidade nenhuma. Então, falta planejamento estratégico que conduza os investimentos. Aí, Vossa Excelência há de me dizer, mas o Estado não tem recursos. E eu respondo a Vossa Excelência. No ano de 2019, o Estado tinha alocado dinheiro firme, derivado dos royalties de participações especiais, de 708 milhões de reais. 708 milhões de reais. Investiu quanto? 112 milhões de reais. 600 milhões, aproximadamente, deixaram de ser investidos. Se tivesse o planejamento estratégico, jamais isso poderia ocorrer. E essa casa aprovou uma emenda constitucional originária do chefe do Executivo, que retirou 50% do saldo do FECAM para ir para a conta Tesouro. Isto é, retirou 300 milhões. E o resultado está aí. O resultado está aí. E eu quero reafirmar com isso, senhor presidente, é que quando acontecem essas tragédias, é muito comum todos nós, principalmente a grande mídia, mas os políticos comuns também, buscarem culpados para serem crucificados em praça pública. Mas os culpados, muitas vezes, também são aqueles que criticam, porque muitas vezes não fazem também o seu dever de casa. Para aprovar essa emenda constitucional, que tirou 50% dos recursos do FECAM, teve o governador mais de 42 votos, numa casa com 70 deputados. O resultado está aí, porque é muito fácil, lá no Palácio Guanabara, secretários que não conhecem a triste realidade do nosso Estado, que vieram de outros estados, como, por exemplo, o Espírito Santo, de não, temos que fazer com que os fundos deem dinheiro para o Tesouro para pagar pessoal. Sob o ponto de vista contábil, isso é fácil de dizer. Vamos contingenciar os fundos, vamos tirar 30% de todos os fundos.
e o FECAM foi 50. Contabilmente é uma maravilha. Agora, no mundo real, é exatamente chegar nesses períodos e verificar que a tragédia atinge a milhares e milhares de pessoas. Eu costumo dizer que os fiscalistas só poderão ser bons gestores se tiverem uma imersão social, se tiverem realmente uma real preocupação com as pessoas e o desenvolvimento social. Porque, na ausência até de governantes, de quem culpar, culpam a própria população, como eles, governantes, não tivessem nenhuma responsabilidade. Se há famílias morando em área de risco, morando em áreas de inundação, morando em talvegues, morando em encostas instáveis, é porque também existe um poder público inorgânico, inerte, incapaz de propor soluções mitigadoras e até mesmo restritivas. Por isso, senhor presidente, encerrando, já que Vossa Excelência apertou aqui a luz verde, eu queria deixar aqui minha nota de pesar, a minha solidariedade a todos que foram vitimados por essas chuvas e dizer também que há que se cobrar cada vez mais uma ação planejada e orgânica dos poderes públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Eu quero também aqui me solidarizar com todas as pessoas que estão sendo afligidas nos seus imóveis, algumas vidas perdidas no estado do Rio de Janeiro. É lamentável e faço minhas as palavras de Vossa Excelência. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Jair Bittencourt. Não estando presente, não havendo mais oradores inscritos, estamos suspendendo a sessão, que reiniciaremos às 15 horas.